A gente geralmente acha que falar é o ato supremo de liberdade, né? Tipo, abrimos a boca, as palavras saem e temos aquela sensação reconfortante de que estamos no controle absoluto do que pensamos e dizemos. Essa é a ilusão clássica. Pois é, mas e se cada palavra que sai da nossa boca já foi meio que decidida, filtrada e autorizada por uma engrenagem gigantesca? Uma máquina invisível operando nos bastidores. E que decide não só quem tem o direito de falar, mas o que pode ser dito e principalmente o que deve ser sumariamente silenciado antes mesmo de virar um pensamento claro. É exatamente para desmontar essa nossa ilusão de liberdade que a gente vai fazer esse mergulho profundo hoje. A base dessa nossa análise é uma fonte bem famosa, a transcrição da aula inaugural que Michel Foucault deu no Collège de France, lá em dezembro de 1970. Um texto que ficou eternizado com o título de A Ordem do Discurso. E, nossa, logo de cara ele já lança uma hipótese que inverte tudo o que a gente costuma assumir sobre comunicação. Totalmente. O argumento central do Foucault é que, em toda a sociedade, a produção do discurso é simultaneamente controlada, selecionada, organizada e redistribuída. E a grande pergunta que fica martelando quando a gente lê isso é por que todo esse trabalho, sabe? Tipo, por que a sociedade tem tanto, mas tanto medo do simples ato de falar? Então, a resposta dele é direta. Para conjurar os seus poderes e perigos. Sabe, a gente costuma ver a linguagem como um espelho pacífico que só reflete o mundo ou que no máximo reflete as lutas por poder. Mas o Foucault diz que não. O discurso não é um reflexo do poder. O discurso é o próprio poder pelo qual as pessoas lutam. É a arma e o prêmio ao mesmo tempo. Nossa, isso vira o nosso senso comum de cabeça para baixo. Porque se o discurso tem todo esse poder atômico, faz todo sentido que a sociedade construa essas muralhas gigantescas ao redor dele. Com certeza. E a gente precisa entender como essa proteção funciona na prática, de fora para dentro, né? É como se existissem verdadeiros leões de chácara institucionais na porta do discurso, segurando uma prancheta e definindo quem pode sequer chegar perto da festa. Gostei da analogia. E o Foucault mapeia com muita clareza as regras que esses leões de chácara seguem. Ele identifica 3 grandes sistemas externos de exclusão. São as cercas invisíveis que barram o discurso ali na fronteira. Tá, vamos desempacotar isso. Qual é o primeiro? O primeiro sistema é o mais instintivo para nós, a interdição, ou seja, a proibição direta. A gente simplesmente sabe que não se pode falar de tudo, em qualquer lugar, a qualquer hora. É o famoso tabu, né? E tem áreas onde essa vigilância é muito mais sufocante do que em outras. Exatamente. O tabu do objeto e o direito privilegiado de quem fala. Ele aponta que as 2 áreas onde essa grade de proibições é mais impenetrável são a sexualidade e a política. Sério? Política e sexualidade? Sim. O discurso não é um terreno neutro onde a sexualidade se acalma e a política se resolve pacificamente. Pelo contrário, é através da fala sobre política e sexo que os poderes mais temíveis de uma sociedade se exercem e batem de frente. Sabe que isso faz todo sentido se a gente pensar em como as redes sociais moderam o conteúdo hoje em dia. Sim, perfeitamente. As diretrizes mais pesadas, tipo as punições mais rápidas do algoritmo, sempre caem em cima de política e de sexualidade. É a interdição clássica do Foucault rodando em código de computador. Mas peraí, e quando a pessoa ignora o tabu e fala mesmo assim? Aí entra o segundo sistema de exclusão, a separação entre a razão e a loucura. Historicamente, desde a Idade Média, a sociedade criou uma categoria muito útil para descartar discursos indesejados. A figura do louco. Isso. A palavra do louco é aquela que simplesmente não circula como a dos outros. Ela é considerada nula, sem validade. Um louco não podia testemunhar na justiça, não podia assinar um contrato, sabe? A fala dele não tinha peso nenhum na realidade. Isso é muito forte, porque não é que a pessoa seja proibida de abrir a boca. Ela pode, sei lá, gritar o dia inteiro na praça. Mas a sociedade cola um rótulo nela que desativa totalmente o peso das palavras. É o esvaziamento total do sujeito. E se a gente pensar no mundo moderno, a gente faz isso o tempo todo em debates acalorados, né? Quando não conseguimos refutar um argumento de alguém, a saída mais fácil é rotular a pessoa de louca,
desequilibrada ou irracional. É um botão de silenciar automático. Com certeza. E, curiosamente, o Foucault nota um paradoxo aí, porque a essa mesma palavra rejeitada, às vezes eram atribuídos uns poderes estranhos. Como assim? Acreditava-se que o louco podia pronunciar uma verdade oculta, ou prever o futuro. Mas, de um jeito ou de outro, a palavra dele nunca era escutada no mesmo nível das pessoas consideradas razoáveis. O lugar da palavra da loucura era o teatro, a arte, nunca o centro de decisões. Entendi. O que nos leva ao terceiro leão de chácara, né? O terceiro sistema de exclusão externo, que ele chama de vontade de verdade. E aqui, confesso que minha cabeça deu um nó. É a parte mais densa mesmo. Porque, assim, fomos ensinados a vida inteira que a busca pela verdade é o ápice da liberdade humana, é a ciência, o iluminismo, a quebra das correntes. Como que a vontade de verdade pode ser uma ferramenta de exclusão e silenciamento? Essa é, sem dúvida, a grande virada da aula inaugural dele. O Foucault argumenta que essa divisão entre o falso e o verdadeiro não é algo natural que simplesmente cai do céu. Tá. É um sistema de exclusão institucional gigantesco e exerce uma pressão imensa sobre todos os outros saberes. A vontade de verdade repousa sobre um suporte material muito concreto no nosso dia a dia. Escolas, universidades... Exato. Escolas, métodos pedagógicos, editoras, laboratórios e bibliotecas. A verdade tem toda uma burocracia por trás. Então a verdade não é só um fato objetivo flutuando por aí no universo. Ela é um carimbo dado por certas instituições. E mais do que isso, a forma como esse carimbo é dado mudou drasticamente ao longo da história. Na Grécia Antiga, por exemplo, a verdade residia no que ele chama de ato ritualizado. Como seria isso? A verdade era o discurso pronunciado por quem detinha o poder, tipo o rei julgando um crime ou o profeta prevendo uma guerra. A força da verdade estava em quem falava e no ritual mágico daquela fala. Mas isso mudou, né? Muito. Séculos depois, ocorreu um deslocamento. A verdade saiu do ato e passou para o enunciado em si. Passou a importar mais a forma, o sentido e o objeto do que estava sendo dito. Ou seja, para algo ser considerado verdadeiro hoje, passou a ser obrigatório usar réguas, classificações, planilhas e o tal do método científico. Exatamente. E quem não joga por essas novas regras de medição é automaticamente jogado na caixa do falso e é excluído da conversa séria. Uau! Essa maquinaria prodigiosa exclui sem piedade tudo que não se conforma a ela. A vontade de verdade exerce um poder de coerção invisível gigantesco. Dá para ver isso em várias áreas, né? Sim. A literatura ocidental, por exemplo, teve que se moldar ao verossímil para ser levada a sério em certos períodos. A economia civil, o sistema penal, tudo teve que se justificar adotando discursos que soassem científicos, higiênicos, incontestáveis. Ok, então temos essas três muralhas blindando o que vem de fora. A proibição, a exclusão pela loucura e o filtro esmagador da vontade de verdade. Mas quem já está do lado de dentro também não pode simplesmente sair falando qualquer coisa, certo? Certo. Porque se o discurso começasse a brotar sem controle lá dentro do clube, a estrutura inteira ia implodir. Deve ter alguma regra para o clube não virar bagunça? Com certeza. Se os sistemas externos barram as ameaças na fronteira, os procedimentos internos de controle servem para domar o próprio discurso, evitando que ele cresça de forma caótica. E como isso funciona? O Foucault elenca 3 princípios internos fundamentais para isso: o comentário, o autor e a disciplina. Tá, vamos mergulhar no comentário primeiro, então. A premissa é que existe um desnivelamento nas coisas que a gente diz. Tem a fala do dia a dia, que evapora assim que é dita. Isso. E do outro lado temos os chamados textos fundamentais. Códigos de leis, textos religiosos sagrados, grandes obras da literatura. Textos que permanecem e sobre os quais as pessoas nunca param de falar. Perfeito. Então o comentário seria o ato de ficar eternamente mastigando essas obras originais? E o papel do comentário é incrivelmente astuto. Ele permite que as pessoas construam novos discursos indefinidamente. Cria-se até uma ilusão de novidade, de avanço. Mas não é novidade de verdade? Não. O único objetivo velado do comentário
É, no fundo, apenas dizer o que já estava silenciosamente articulado naquele texto original. É uma forma sutil de prender o discurso. Nossa, isso grita cultura pop moderna pra mim. Como assim? Pensemos no modelo atual de franquias de cinema. Existe uma obra original intocável, seja o universo do Batman, de Star Wars, Harry Potter. Aham, os clássicos. E a partir dessa semente intocável, gera-se uma indústria infinita de fóruns, análises, spin-offs, reboots e discussões intermináveis na internet. Gasta-se uma energia monumental falando sobre aquilo. Um volume colossal de discurso. Sim, mas ninguém está dizendo nada fundamentalmente novo. Estão só patinando dentro das fronteiras desenhadas pelo texto original. O acaso da invenção fica totalmente estrangulado pela repetição. A mecânica é idêntica. O comentário conjura a anarquia do discurso, obrigando ele a girar eternamente em torno do mesmo eixo seguro. E o segundo princípio? O autor. Já o autor funciona de um jeito diferente, e é vital esclarecer que o Foucault não está falando do indivíduo de carne e osso, com CPF, endereço, que pegou uma caneta e assinou um papel. Espera aí, e aqui entra uma provocação natural. Não é a mesma coisa. O autor não é só o sujeito que inventou a história. Como que a figura do autor pode limitar o que é dito? A limitação acontece porque nós usamos o autor como um princípio de agrupamento do discurso. A gente exige que aquele nome garanta uma unidade lógica. Acho que entendi. Imagina que uma mesma pessoa escreve um romance denso e existencialista à tarde e de noite escreve uma lista de compras de supermercado cheia de piadas ruins. A sociedade não trata as duas coisas como sendo obras do autor. Verdade. A chamada função autor obriga que as obras de uma figura façam sentido em conjunto. A gente força uma coerência que talvez nem exista na mente da pessoa, né? Precisamente, cria-se uma expectativa de que todas as obras daquele autor revelem uma evolução contínua, que superem contradições, que tragam a essência de um gênio interno. O que deve ser exaustivo. E castra a liberdade caótica do pensamento. O escritor começa a ter que se moldar à identidade imaginária do próprio eu literário que o público e a crítica criaram. O discurso fica completamente preso à persona. É o equivalente a artistas ou produtores de conteúdo hoje que ficam reféns da própria marca pessoal. Se tentam mudar de assunto, o público rejeita e fala que aquilo não é o que o autor faria. Exato, uma prisão. O que nos leva ao terceiro princípio interno, que eu achei um dos mais cruéis de todos: a disciplina. Tipo botânica, psiquiatria, linguística. Quando a gente pensa em uma disciplina, imaginamos que ela é a soma de todas as verdades já descobertas sobre um assunto. Mas o Foucault mostra que uma disciplina não é a soma das verdades. Ela é um domínio de objetos, um conjunto de métodos, um jogo de regras e definições. É um sistema anônimo. Tem que seguir a cartilha. Sim, para que uma frase pertença à disciplina botânica, por exemplo, não basta que ela seja lógica ou coerente. Ela precisa obedecer a regras muito estritas sobre o que a botânica daquela época aceita como planta e quais instrumentos de medição são válidos. E ele dá um exemplo ótimo na aula, né? O melhor exemplo possível, que é o caso de Gregor Mendel. Ah, o famoso monge que cruzou ervilhas e fundou a genética clássica no século XIX, certo? A história que aprendemos na escola é que ele era um gênio, muito à frente do seu tempo. Mas o ponto do Foucault é revelar por que ele foi sumariamente ignorado pelas revistas científicas da época. Porque ele foi barrado. Porque o Mendel estava falando a verdade sobre hereditariedade. As conclusões dele estavam absolutamente corretas. No entanto, a biologia oficial do século XIX não conseguia sequer ouvi-lo. Mas se ele estava certo, qual era o problema? A razão é puramente discursiva. O Mendel usava ferramentas estatísticas e matemáticas para conceber o traço hereditário. Isso era completamente alienígena para o jargão biológico daquele momento. Regras, viu que estatística não estava na lista de métodos permitidos e barrou a descoberta na porta. É o que o Foucault define como não estar no verdadeiro, ou dans le vrai em francês. O Mendel falava o verdadeiro, mas não estava no verdadeiro da sua disciplina. Ele era um intruso. Ele era um monstro verdadeiro. A ciência oficial da época não podia nem mesmo dizer que ele estava errado, porque a linguagem que ele usava sequer era reconhecida como biologia. Que loucura! Para que uma proposição seja aceita e circule livremente, ser verdadeira é só um detalhe menor.
O essencial é obedecer às exigências complexas dessa polícia discursiva da disciplina em vigor. Então, recapitulando, o discurso é cercado por fora por tabus e regras de sanidade, e é policiado por dentro pelo peso dos comentários, pela camisa de força do autor e pela burocracia das disciplinas. Um sistema bem fechado. Mas a grande questão prática agora é na vida real. Quem ganha o microfone para operar dentro desse sistema todo? Porque claramente não é qualquer um que passa por essas catracas. E aí, a gente chega no que poderíamos chamar de clube VIP. O controle dos sujeitos que falam. E aqui fica muito claro que o discurso não é uma praça pública aberta aos ventos. Ele foca na rarefação dos sujeitos. Ninguém entra na ordem do discurso se não satisfizer certas exigências prévias. Quais seriam os filtros para decidir quem pode falar? O primeiro filtro são os rituais. O ritual define os gestos, as vestes, as circunstâncias e a eficácia esperada das palavras. Tipo cerimônias religiosas ou tribunais? Isso. Ou o ambiente solene de uma tese de doutorado. O sujeito que fala precisa incorporar um papel pré-estabelecido para que suas palavras ganhem peso. E depois do ritual, aparecem as chamadas sociedades de discurso. No texto eles citam uns exemplos arcaicos, os rapsodos gregos que guardavam poemas de cor em segredo. Mantendo o conhecimento trancado no grupo. Sim, parece algo super místico e ultrapassado, mas esse mecanismo de blindar informações continua operando a todo vapor hoje em dia. Sem dúvida nenhuma. Pensemos no jargão hiperespecializado do mercado financeiro, ou no vocabulário deliberadamente obscuro de certas áreas da tecnologia ou do direito contemporâneo. O famoso juridiquês. É o exemplo perfeito. São espaços onde o discurso circula de forma protegida apenas entre aqueles que passaram por um longo rito de iniciação técnica. E isso serve para quê, na prática? Serve não apenas para se comunicar, mas para excluir ativamente quem está de fora. É uma forma de garantir que aquele saber permaneça raro e valioso. E muito próximo a isso, operando de forma complementar, temos as doutrinas. A doutrina opera de um jeito ligeiramente diferente, não é? Porque a sociedade secreta quer manter poucos membros, a doutrina quer converter o mundo inteiro. Mas com uma condição bem perversa. Qual? Ela quer se espalhar, sim, mas ela condiciona o direito de fala à aceitação inquestionável de um conjunto de verdades. Ela amarra o indivíduo ao enunciado. Ah, entendi. Se alguém pertence a um grupo doutrinário, político ou ideológico e emite um discurso que foge da ortodoxia aceita, essa pessoa é imediatamente classificada como herege e expulsa. A doutrina une os indivíduos através da mesma fala, mas usa essa mesma fala para separar eles violentamente de todos os outros. Exatamente. E aqui a conversa esbarra em uma das reflexões mais desconfortáveis de toda a análise, eu acho. Porque quando a gente pensa em quem